E antes de começar o comparativo, eu já aviso logo para vocês. Se preparem, porque sim, vai feder a pneu queimado. Porque nós estamos falando de dois smartphones muito, mas muito buscado por vocês. E sim, que gera uma dúvida muito grande. E aí, Gesiel, será que vale mais a pena pegar o Poco F3 ou o Poco X3 Pro? Roda a vinheta e vamos descobrir. E uma coisa é fato, eu demorei demais para trazer esse comparativo. Vocês me pediram muito e eu acabei deixando para depois e quase não fazia, né? Só que agora tá fazendo muito sentido comparar esses dois aparelhos, porque eles estão com preços muito, mas muito semelhantes. Principalmente se você considera comprar diretamente no Brasil, na loja que eu sempre indico para vocês, que é muito confiável comprar Xiaomi, que é a Amazon Brasil. Eu vou deixar links aqui na descrição para os dois aparelhos e para as versões disponíveis, tá bom? Então, se você quer comprar diretamente no Brasil com segurança, confiança e parcelado sem juros, tem o link aí na descrição. Vai lá, clica no link, verifica direitinho, assiste o vídeo todinho para entender qual dos dois é a melhor opção para você. Porque às vezes você quer uma coisa que só o X3 Pro tem, ou às vezes você quer outra coisa, né? Que o F3 é melhor, então faz mais sentido para você. Vai lá, gente, clica no link, verifica, se estiver bom, compra. Como eu sempre gosto de fazer, eu vou colocar as caixas aqui lado a lado e vamos começar comparando pelas caixas, né? Poco X3 Pro desse lado, deixa eu tirar aqui, F3 desse outro. Bora, meu filho, desça, rapaz, não demore não, que eu quero mostrar pro povo aqui. Gesiel, será que tem muita diferença de um pro outro? Vamos descobrir agora. Carregadorzinho aqui de 33 watts de potência no Poco X3 Pro. Então é um carregador legal, um carregador bom de 33 watts, não temos do que reclamar. Temos o cabinho aqui, ó, USB tipo C, como não poderia ser diferente, legal demais também. Já aqui no F3, olha só o que a gente encontra. Encontramos um folheto, que no outro não vem, mas isso é besteira, né, gente? Deixa eu mostrar para vocês o carregador do sem vergonho, rapaz, que também é um carregador de 33 watts. Na verdade, é o mesmo carregador que vem em um, vem no outro, mesmo cabo que vem em um, vem no outro. É exatamente igualzinho. Inclusive capinha, nos dois vem capinha, ó. Vem a capinha aqui do X3 Pro, você já conhece pelo chapola ali, a tampa de bueiro. Olha só, rapaz. E aqui no F3 nós temos uma capinha mais slim, né? Porque ele é um aparelho mais fininho que eu mostro já para vocês. Deixa eu tirar aqui essa bagunça. Meu Deus do céu, é bagunça que não acaba mais, rapaz. Vá para lá, vá. Chega, vá. Agora, se tem uma coisa que muda muito nesses dois aparelhos, é o design, né? Olha isso, gente. Logo de cara, a gente percebe que o F3 é muito mais premium, né? Ele dá um aspecto de aparelho mais caro, de aparelho superior. Isso é fato. Não adianta querer ficar com um negocinho que TTT e que não adianta. Olha, é mais esbelto, é mais leve, ele tem 196 gramas contra 215 do X3 Pro. Agora, uma coisa que não adianta é eu falar que ele é mais bonito, porque isso é uma questão muito pessoal. Eu acho o F3 mais bonito, não sei vocês. E aí, em termos de beleza, qual dos dois você escolheria? Coloca aí, vamos ver quem é que ganha. Sei não, viu? Eu acho que o F3 ganhou já logo de cara. Só que assim, eles têm umas coisas que são bem parecidas, como por exemplo, o botão de ligar e desligar, que funciona como leitor de digital nos dois aparelhos. Botão de volume, olha só, no mesmo lugarzinho e tal, do mesmo jeito. Aqui em cima, nós temos o quê? Saída de som nos dois aparelhos e infravermelho, os dois têm o controle remoto universal, então os dois funcionam para mexer na sua TV e tal, ar-condicionado e tudo mais. Já quando a gente vira esse lado, aí muda. Por quê? Aqui desse lado, no F3, na verdade no X3 Pro, nós temos o conector, o slot do chip, né? Se liga só, onde você pode usar ou um chip e cartão de memória ou dois chips e nenhum cartão de memória. Já no F3, o slot do chip fica aqui embaixo. Olha só que inclusive, deixa eu tirar aqui, ele tem uma diferença. Por quê? Ele não pega cartão de memória. Você pode usar dois chips, mas você não pode usar nenhum cartão de memória. E tem a borrachinha. Tá vendo a borrachinha vermelhinha ali? Para dar aquela proteção contra a água, mas eles não são a prova d'água, nenhum dos dois. E o X3 Pro também tem a borrachinha. Só que ela é branca, quase não dá para ver. Ela fica bem escondidinha ali. Agora, uma coisa que você nota que tem uma diferença grande é no conector para fone de ouvido. O X3 Pro tem conector,
O F3 não tem. O que ele vai ter é USB-C, normal, microfone e saída de som aqui nos dois. Então, em termos de qualidade sonora, os dois são arretados, sai som em cima e sai som embaixo ao mesmo tempo, fazendo com que tenha uma experiência melhor. E se você é daquele que gosta de tacar o fone de ouvido via fio mesmo, velho, então o X3 Pro tem a conexão, o F3 não tem. Hoje em dia eu sei que muita gente usa fone Bluetooth, então não vai nem aí, mas ainda tem aquela galera que quer fone com fio. Aí você, para usar no F3, você vai ter que usar ou um fone nesse padrão USB-C ou com o adaptadorzinho de USB-C para P2 e aí você conecta o seu fone. Que inclusive, pessoal, a Xiaomi até colocava o adaptador nas caixas e agora não bota mais. Fia de uma égua, viu, sua Xiaomi? Não faça isso não, rapaz. Ah, outra coisa, o que vocês não devem fazer é esquecer de dar o gostei. Ah, não pode, né, gente? Não faça igual a Xiaomi, não. Taque o dedo sem dó nem piedade nesse gostei aí. E quem não tá inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sobre os novos vídeos. Agora, pessoal, uma coisa tem que ser dita. A tela desses aparelhos se diferenciam. Por mais que elas tenham, os dois, têm 6.67 polegadas e resolução Full HD+, inclusive, pessoal, vocês estão vendo essas manchinhas passando assim na tela do F3, mas eu não tô vendo, tá? É a câmera, é o flicker, se chama flicker, que é uma aberração que aparece na câmera ao filmar determinadas telas. E sim, a tela do F3 muda em relação à tela do Poco X3 Pro. É mesmo, Gesiel? Muda muito? Muda muito. Por quê? Ó, os dois são Full HD, tem o mesmo tamanho, a mesma taxa de atualização de 120 Hz, mas aí aqui nas cores você vê uma diferença absurda, tá? Você vê muito mais colorido aqui no F3, porque é uma tela AMOLED. Inclusive, quem fabricou a tela desse F3 foi a Samsung. É uma tela Samsung E4, né? Inclusive com um nível de brilho muito alto. Só que assim, não é que aqui a tela do X3 Pro seja ruim. Longe disso. É uma tela muito boa. Só que se você bota lado a lado, você vai ver as cores do F3 muito mais vivas do que aqui. E o nível de brilho também é maior, né? Então, consequentemente, você vai dizer a tela do F3 é melhor. E sim, se você gosta de uma tela mais saturada, com mais cores e mais brilho, óbvio, o F3 é a melhor opção para você. Outra diferença grande que tem entre eles é o processador, tá, gente? O processador muda. Vou falar já sobre o processador para vocês. Antes, deixa eu só mostrar aqui sobre o Android, que nós estamos aqui no Android 12 nos dois aparelhos, o que é muito bom, rapaz. Estamos atualizados na MIUI 13, olha que legal. Armazenamento, os dois têm versão de 128 e 256 GB. O meu F3 aqui é de 128 e o meu X3 Pro é o de 256. E sobre a memória RAM, deixa eu abrir aqui para vocês verem, que é o seguinte, o F3 tem a versão de 6 GB de RAM, que é o meu aqui, e 8 GB na versão de 256, e aí ele ganhou mais 2 GB ali depois da atualização, que ele pega emprestado ali da memória interna. Já o X3 é a mesma coisa, 8 GB na versão de 256, que é esse aqui, e 6 GB na versão de 128. E aí ele ganhou ali também 3 GB, tá? Ele ganhou 1 GB a mais do que a versão de 6 GB de RAM. Ah, não posso esquecer de falar que a memória dos dois, a memória interna dos dois, é UFS 3.1, então são memórias extremamente rápidas, fazendo com que seja muito mais rápido abrir aplicativos e jogos e tudo mais. Que inclusive o processador, como eu falei para vocês, muda. Aqui no F3 nós temos o Snapdragon 870 e aqui no X3 nós temos o Snapdragon 860. Que aí você olha para mim, gente, só mudou 10 de 860 para 870. E aí não só mudou 10 não, mudou foi muita coisa. O 5G, por exemplo, né, que o F3 é 5G, funciona o 5G tranquilo, e o X3 Pro não suporta o 5G, para ali no 4G. Isso aí já é uma diferença considerável. Sem falar na diferença de desempenho, se liga só. Se você é daquelas pessoas que gosta de ver números, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês o Geekbench, que é um aplicativo que mede o desempenho do processador e tudo mais. Olha só os testes que eu fiz aqui, gente. Fiz vários testes e é nítido, cara, que o F3 tem muito mais desempenho. Olha só. 947 pontos versus 758. E no multicore, né, quando você está executando várias funções ao mesmo tempo, nós temos aqui uma diferença de 2.148 para 3.327. Então,
é uma diferença considerável de desempenho, de velocidade e tudo mais. Para você que é viciado aí em jogos, o F3 vai sim te entregar uma qualidade, uma velocidade muito maior. Olha só. Vou abrir aqui ao mesmo tempo, cliquei na mesma hora o COD para vocês poderem ver quem abre melhor. Aí você deve dizer, ei Raziel, então quer dizer, macho, que se eu comprar o X3 Pro, eu vou ter raiva, eu não vou me dar bem não? Que é isso, gente? Não, não é isso. Você vai se dar bem, você vai rodar bem tranquilamente. Inclusive o COD roda acima de 60, viu? Ele roda beirando ali os 90, às vezes até passa um pouquinho dos 90 FPS. Então, olha só que interessante. Vocês viram que o X3 Pro abriu mais rápido, cara? Para você ver como não dá para levar em consideração só isso, né? Dizer, o processador é mais potente, então ele vai abrir o jogo mais rápido. Às vezes vai abrir o jogo mais rápido, 1 segundo mais rápido, 2, 3 segundos. E outra coisa que pode influenciar, gente, é a questão da memória RAM. Que o meu X3 Pro aqui, ele tem mais memória RAM, consequentemente, ele tem mais poder, ele tem mais fôlego, digamos assim, para abrir vários aplicativos e tudo mais. Isso influencia também. Mas olha só, ele libera o Ultra nos dois, cara. Essa resolução Ultra aqui é sensacional, cara, sensacional mesmo. Você consegue rodar com um FPS lá em cima, cara. Isso aqui mesmo, por exemplo, ó, se você bota aqui em desempenho, ele consegue rodar, a gente chegou a fazer testes aqui, ele passando de 90 FPS. E eu sei que vai ter gente que vai dizer aí nos comentários, pessoas que têm o F3 ou o X3 Pro, que rodou acima de 100, porque assim, eu não presenciei, mas o Danilo aqui, rodando jogos, ele disse que teve momentos da animação ali do jogo, que chegou a 110, velho, FPS. Isso é uma velocidade absurda, sensacional. Para os dois aparelhos, não é só para um não, tá? Os dois vai rodar com uma qualidade muito top. Agora a tela do F3, como ela mostra mais cores, tem um nível de brilho mais alto e tudo, AMOLED, então você vai ter uma sensação que é melhor de jogar nele, né? Outra coisa que faz diferença é que a taxa de toque, a velocidade com que ele reconhece que você triscou na tela, no X3 Pro é de 240 Hz, já que no F3 é de 360. Então ele consegue, isso é quase que imperceptível, mas funciona. Então o F3 ele reconhece que é mais rápido que você tocou na tela. Isso é um ponto positivo também, principalmente para quem gosta de jogar no aparelho. E deixa eu mostrar para vocês aqui os atalhos, né? Aqui ó, as funções que ele tem. Se liga só, os dois têm NFC, tá? Não se preocupa quanto a isso, que sim, os dois têm NFC e tem várias coisas, gente. Tem várias coisas que, ó, o GPay, né, o Google Pay, para você pagar pagamento sem fio. Então é muito legal, cara. Realmente os dois aparelhos são bem completos nesse sentido aí. Só não vai ter ali, por exemplo, o carregamento sem fio, a proteção 100% contra a água, né, o IP68, por exemplo, para você poder mergulhar mesmo com eles. Não vai nessa que você se ferra, você perde seu aparelho. A bateria também muda, né? A gente sai aqui no X3 Pro, nós temos uma bateria de 5.160 mAh e aqui nós temos uma bateria de 4.520 mAh. Então nós temos uma bateria menor, consequentemente o X3 Pro tende ali a ter uma duração, né, uma autonomia um pouco maior. Não quer dizer que vai ser muito grande a diferença, mas tem sim uma diferença sim. Já sobre as câmeras, eu vou até abrir o aplicativo de câmera aqui, porque é o seguinte, gente, são muito semelhantes, tá? Em questão de megapixels. A câmera principal traseira, gente, tem 48 megapixels e é o mesmo sensor, é um sensor da Sony. Já a câmera ultra wide, essa câmera mais aberta aqui, aí diferencia, porque aqui no X3 Pro é um sensor de 8 megapixels, que a gente não sabe o fabricante, e aqui no F3 nós temos um sensor da Sony, tá? Um sensor de 8 megapixels também. Só que aí, aqui no F3 nós temos uma câmera macro de 5 megapixels e aqui no X3 Pro nós também temos uma câmera macro, mas é de 2 megapixels. Então, nos dois aparelhos eu confesso que fica devendo um pouquinho, mas o F3 tem um pouquinho mais de megapixels na macro, é legal. E o X3 Pro tem mais uma câmera que na verdade é um sensor para o modo retrato de 2 megapixels. E a câmera frontal, olha só, tem 20 megapixels nos dois aparelhos, inclusive é o mesmo sensor, a mesma coisa. Só que eu perceba que o F3 ele é mais afastado, né? Ele consegue ver, mostrar mais imagem, o aparelho estando na mesma distância. O que para muita gente é legal, porque consegue enquadrar mais pessoas na cena. Uma coisa que eu digo, gente, compra Xiaomi, faz o seguinte, ó, coloca aqui
coloca o HDR no automático. Sempre que você for tirar uma foto, tanto na frontal quanto na traseira, sempre ativa o HDR. Ou deixa ligado ou deixa no automático, tá? É uma dica que eu dou para vocês que ajuda muito na qualidade da imagem. E agora chegou a hora de a gente descobrir quem de fato tem as melhores câmeras. Se liga só, pessoal, tirei um monte de foto com eles, lado a lado, pra gente descobrir. Vamos lá, gente, vamos começar pela câmera frontal, Poco F3 versus Poco X3 Pro. Abrindo aqui, de um lado, né, do seu lado direito, temos aqui o Poco X3 Pro, do seu lado esquerdo, o Poco F3. Uma coisa que a gente já percebe aqui é que o Poco X3 Pro, ele aproxima mais. Você vê que a imagem dele é mais próxima do que do F3, na câmera frontal, tá? Isso é uma característica do X3 Pro. Mas vamos lá, vamos ver quem tem a melhor nitidez, porque assim, em termos de cores, né, tá muito parecido, ó, tá muito semelhante aqui na camisa e tal, só que a gente já percebe, gente, olha aqui na camisa, a gente já percebe que o F3, a frontal do F3, se saiu um pouco melhor aqui, tá? Um pouco, né? Nós estamos falando de dois pouco, né? E saiu um pouco melhor. É tanto que aqui, ó, nos penujozinhos da barba aqui, que não tem, a gente consegue ver melhor no Poco F3. É nítida aqui a diferença, que a nitidez, ó, deixa eu até diminuir um pouquinho aqui, é nítida que a nitidez do F3 na frontal se saiu melhor nessa foto aqui. Mas vamos lá, porque eu tirei a mesma foto com o modo desfoque, o modo retrato, e a gente tem um resultado muito semelhante, né? O recorte bom, dá para considerar um recorte bom, eu dei uma erradinha aqui, o F3. O X3 Pro errou um pouquinho menos, né? Interessante isso aqui. Como você pode ver, ó, tá vendo que o X3 Pro errou um pouquinho menos, mas as duas fotos estão boas, ao meu ver. Agora, no mesmo lugar que eu tava com a câmera ultra wide, a câmera que enxerga mais, a câmera que é mais aberta. E olha só a diferença, gente. Nós temos aqui uma imagem muito mais, como é que eu posso dizer, equilibrada, né? Onde a gente vê o céu mais azul, a gente consegue ver aqui a sombra da árvore e tal, a grama ali, ó, se você vai aproximando, a gente consegue ver a grama aqui bonitinho, coisa que não acontece no X3 Pro. Infelizmente, nessa foto aqui, você vê que a imagem ficou muito opaca, ficou muito sem cor, até o céu, né, ficou bem menos azul, ficou um pouquinho mais estourado aqui. Ele entendeu que essa região aqui estava muito escura e aí ele tentou compensar. No que ele fez isso, acabou perdendo muita informação aqui no prédio, como vocês podem ver, e aqui no céu. Ponto aqui para o F3. Vamos ver se na câmera principal traseira, se o resultado é parecido ou diferente. Olha só, gente. Aqui nós já temos um resultado um pouco mais equilibrado, como vocês podem ver. Vou até aproximar um pouquinho aqui mais na água. E ó, é tanto que no Poco X3 Pro nós temos uma água com menos ruído. Aqui no F3 tem bastante ruído, como vocês podem ver aqui na água. Vamos ver lá longe se a gente vê alguma diferença de um para o outro. Pessoal, aqui a gente já não vê tanta diferença, né? Você vê que a câmera traseira principal dos dois realmente tá bem parecida, o resultado ficou bem semelhante. Agora, uma situação muito complicada, gente. Eu vou pegar uma situação aqui complicada que é totalmente contra o sol, com a câmera ultra wide. Notem que mais uma vez o Poco F3, a ultra wide, a câmera mais aberta do Poco F3, trouxe um pouco mais de cor. Você vê que a imagem tá um pouco mais bonita, né? Ao meu ver, realmente, ó, aqui a gente consegue ver o verdinho e tal. Aqui realmente ficou uma cor um tanto quanto estranha. Você vê que ele teve mais dificuldade. O X3 teve um pouquinho mais de dificuldade para trabalhar nessa situação aqui, totalmente contra o sol. Mas não ficou ruim não, né? Dentro da proposta, eu acho que ficou interessante. Agora, na mesma situação, com a câmera principal, será que vai dar basicamente um empate aqui? Parece que é o que teremos, hein? Na verdade mesmo, eu acho que o X3 Pro se saiu melhor aqui, hein? Um pouquinho melhor. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, nas plantas aqui, ó, tá mais bonita, gente. Tá bem mais bonita aqui no X3 Pro. No F3 realmente deixou um pouco a desejar ali, viu? E agora eu vou botar lado a lado duas fotos que, ao meu ver, ficou muito bonita. Mas não pela foto em si, mas sim por essas aves aqui. Olha isso, gente. Olha que lindo. Realmente ficou muito legal, gente. Muito legal mesmo essa imagem aqui. Pegou paradinha no ar ali. Quando elas levantaram o voo, eu tirei a foto. E pode ver que estão bem semelhantes as duas imagens, tá? Não dá nem pra dizer aqui que um ganhou, que o outro perdeu. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder.
Vai todo mundo perder. Apesar que o X3 Pro na grama aqui, né, conseguiu entregar um resultado um tanto quanto melhor, com menos ruído, como vocês podem ver aqui, ó, tem bem menos ruído. Então retiro o que eu disse e dou ponto aqui para o X3 Pro. E aí tem mais uma carrada de foto aqui que vocês podem ver todas elas lá no Google Drive. Tem link aí na descrição caso você tenha interesse. Deixa eu até mostrar mais um exemplo aqui de câmera traseira. Olha só, câmera principal traseira dos dois aparelhos. Rapaz, parece que o X3 se deu melhor aqui, hein? Totalmente contra o sol. O sol tá aqui, gente, ó. O sol tá pipocando aqui. Agora deixa eu mostrar para vocês numa situação muito ruim. Muito ruim mesmo. Que é à noite e contra a luz, contra o poste aqui. E olha só, gente, nós temos um resultado aqui que eu digo que o X3 Pro, ao meu ver, se saiu um pouco melhor. Eu tô gostando um pouquinho mais da foto do X3 Pro, apesar que ela é mais aproximada, você acaba perdendo um pouco de informação aqui, né? Se tivesse, por exemplo, mais gente para tirar foto comigo, né? Você vê que já dificultaria um pouquinho. Já no F3, caberia mais gente aqui nessa selfie. Mas assim, eu particularmente gostei mais do X3 Pro, viu? Até aqui, ó, nas folhas aqui. Aqui nós tivemos um pouquinho de perda de informação. Aqui já não tivemos. Eu daria o ponto aqui para o X3 Pro. E olha só, já nas câmeras traseiras, câmera ultra wide dos dois à noite, situação complicada. O que é que a gente tem aqui? Nós temos duas fotos bem sofríveis. Realmente não tá nada legal essas duas imagens. Mas assim, eu dou o ponto aqui para o F3. Eu acho que o F3 se saiu um pouquinho melhor, viu? Mas não foi muita coisa não. Confesso para vocês que não foi muita coisa não. Agora na mesma situação, só que eu ativei o modo noturno. E aí, gente, aí a coisa mudou de figura. Aí a gente vê que o Poco F3 se saiu muito melhor. Olha isso, gente. Olha o prédio aqui, ó. Tá um borrão aqui no X3 Pro. Tudo bem que a situação era ruim, né, para tirar foto, mas eu gostei muito mais aqui do F3 no modo noturno. Já se a gente vem para as câmeras principais traseiras, olha só. Aqui nós temos um resultado sem modo noturno, tá? Um resultado muito melhor no X3, na verdade, ó. No X3 tá muito melhor aqui. Já no F3, rapaz, ficou ruimzinho, hein? Não gostei do resultado não. Só que aqui sem o modo noturno. Com o modo noturno, olha só como é que ficou o resultado final. Deixa eu colocar lado a lado aqui. E olha aí, nós temos uma imagem boa no X3 Pro. O modo noturno ficou muito bom mesmo. Já o F3, eu senti que ele escureceu demais a imagem. Ele trouxe muito contraste para a imagem. Não estou dizendo que ficou ruim, ficou boa. Até dá para editar isso facilmente, trazer mais claridade para essa imagem. Mas assim, eu daria o ponto aqui para o X3 Pro, que me trouxe um resultado melhor, sem a necessidade de nenhuma edição. E olha só, pessoal, antes de continuar com o comparativo, eu quero mostrar para vocês um pouquinho de como é que eu faço o teste de gravação de vídeo. Porque assim, muitos de vocês têm dúvida, poxa, será que Gesiel usa algum dispositivo para segurar os celulares e tal, que dá uma estabilizada? Não, pessoal, não uso nada, ó. Eu pego assim o celular, eu abro as câmeras e vou testando assim, ó. Tá, câmera frontal e vou testando. E aí depois eu boto na traseira e vou desse jeito, ó. Tento alinhar o máximo possível os dois aparelhos para não ficar, né, uma imagem pegando só um lado e outra só pegando o outro. E aí faço, cara, para vocês justamente tirar essa conclusão de quem tem a melhor estabilização e tudo mais. Porque se eu uso um dispositivo, talvez acaba que um estabiliza mais do que o outro e tal. Então acho que o ideal é na mão mesmo, para ter a trepidação da passada, para ter o efeito natural mesmo, a trepidação natural que a gente tem quando está segurando o celular na mão, beleza? Agora sim, vamos para o teste de gravação de vídeo. E agora sim, pessoal, testando aqui a qualidade de gravação de vídeo dos dois aparelhos na câmera frontal, porque sim, eu sempre gosto de começar pela frontal, que geralmente suporta uma resolução menor do que a principal traseira. E é o que acontece aqui. A gente tem a resolução máxima, o Full HD, nos dois aparelhos. Eu vou ficar fazendo o seguinte, eu vou ficar alternando o áudio, a captação de áudio, para vocês perceberem. Lembrando que o Poco F3 tem a função de áudio frontal, que tá... Eita, peguei, eu ia cair no buraco agora. Que tá ativa, tá? Então, talvez a captação de áudio do F3 esteja melhor. Mas vão prestando atenção em todos os detalhes, tá? Inclusive, olha só, contra o sol também, ó. Tô botando aqui contra o sol, para vocês verem como é que fica essa qualidade aí na câmera frontal, tá bom?
Agora vamos para a câmera principal traseira para a gente ver como é que fica. E agora testando a câmera principal traseira em 4K, porque sim, os dois suportam 4K e isso é muito bom. Mas eu quero que vocês percebam a estabilização, porque sim, eu gravei nos dois anteriormente e eu percebi que os dois têm uma estabilização muito boa, cara, muito boa mesmo. Vamos ver como é que fica lado a lado, né? Se a gente consegue perceber muita diferença entre eles. Agora contra o sol, olha só, de propósito mesmo aqui contra o sol, para vocês ficar ligado aí como é que ele se comporta, né? Ó, se tá saindo um resultado legal. E sim, gente, esse ambiente aqui, cara, é o quintal de casa, é sensacional, cara. Eu só tenho que agradecer pelo privilégio, na verdade, né, de trabalhar num lugar desse. Olha isso, ó. Cara, muito gostoso. Danilão lá atrás, ó, na preguiça monstra dele sempre, né? Ele diz que vem me ajudar aqui, mas fica só assim, sentadão ali, igual aquela música lá que tem, sentadão. Preguiçosão, dá pra chamar Danilo de preguiçosão. Ele vai pegar, e não corte do vídeo não, viu? Porque ele você sabe, que ele que edita os vídeos. Nem invente, seu filho do Mego, de cortar essa parte do vídeo. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar para a câmera ultra wide para a gente ver como é que fica. Pronto, agora no mesmo lugarzinho com a ultra wide, vocês estão enxergando muito mais, né? Provavelmente sim. Mas olha só o que é que acontece, gente. Quando você muda para essa câmera ultra wide, automaticamente ele derruba a resolução de 4K para Full HD. Pois bem, não suporta o 4K na ultra wide nem na frontal, né? O que, ao meu ver, a Xiaomi tá vacilando muito nesse quesito aí. Eles têm que adicionar 4K em tudo que é buraco, rapaz. E tudo que é câmera. Quer nem saber quem botou Bob em careca. Tem que ser 4K, gente. E olha aí, olhem a estabilização. Vão prestando atenção em todos os detalhes. Eu vou aqui, ó, para ficar contra o sol, para você ver como é que fica. Ele é contra o sol. O sol tá querendo se esconder já. Já tá querendo se esconder. Não se esconda não, rapaz. Espere que eu tô mostrando pro povo aqui. Olha aí, ó. Então é isso, gente. É isso que eles têm para nos oferecer quando o assunto é gravação de vídeo. Eita, que eu falei para vocês no começo do vídeo. Ia feder a pneu queimado, rapaz. Você vê que, assim, tudo bem. O F3 tende a ser superior em quase tudo, mas não é em tudo. Vocês viram aí a diferença, né? De algum momento ali ele não se saiu tão bem assim não. Então, agora é com vocês, né? Eu quero saber de vocês qual dos dois você compraria estando no mesmo preço, que inclusive tá basicamente pelo mesmo preço. Tem link na descrição. Se você se interessou por qualquer um dos dois, pode clicar aí, pode comprar, porque na Amazon a gente sabe, é de confiança, dá para comprar e ter ali a garantia que a gente vai receber o produto. E se por algum acaso extraviar, os correios não entregar, acontecer alguma coisa, você tem como solicitar o reembolso e aí você vai ter ali o seu dinheiro de volta, sem medo de perder. Isso é muito legal, né? Essa confiança aí. Mas coloca aí nos comentários, gente. Qual dos dois você compraria? Desde que, lógico, estejam aí no mesmo preço. Coloca aí que a gente quer saber. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau!